Karl Marx, Grundrisse, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Expostos da Crítica da Economia Política, Editorial Boitempo, Editora UFRJ, edição 2011. Terceiro capítulo do Capital, continuação, segunda seção, processo de circulação do capital. Tópico, capital fixo e capital circulante. Terceira parte, páginas 537 a 547. John Stuart Mill, produção em Londres de 1844, página 55. O primeiro a falar de capital fixado no sentido empregado por nós acima, como capital imobilizado, não disponível, não utilizável, está estancado em uma fase de seu processo de circulação total. Nesse sentido, ele diz corretamente, como também Bailey, nas citações acima, que uma parte cada vez maior do capital de um país está ociosa. Nota 273, ver página 515, 484 a 485, já lidas. Cita: a diferença entre capital fixo e circulante é mais aparente do que real. Por exemplo, ouro é capital fixo, só é flutuante na medida em que é consumido para dourar, etc. Navios são capital fixo, embora estejam literalmente flutuando. Ações de ferrovias estrangeiras são artigos de comércio em nosso mercado. O mesmo podem ser nossas ferrovias nos mercados do mundo. E, nesse sentido, elas são capital flutuante, da mesma forma que o ouro. Fim da citação, nota 274. Anderson, Londres, 1847, página 4. Extratos dessa obra encontram-se no caderno de extratos 1. Escrito em Londres em 1850, página 26 a 27. De acordo com Say, o capital fixo é o capital engajado a tal ponto em um gênero de produção que ele não pode ser mais desviado para se aplicar em outro gênero de produção. Nota 275. Nota 275. Jean-Baptiste Say, terceira edição, Paris, de Terville, 1817, tomo 2, página 430. Edições brasileiras, Tratado de Economia Política, São Paulo, Abril Cultural, 1983. A identificação do capital como determinado valor de uso para o processo de produção. Esse estar ligado do capital como valor a um valor de uso específico, valor de uso dentro da produção, constitui de toda forma um aspecto importante. Com isso, se está expressando mais do que com a incapacidade de circulação, com a qual, na verdade, só é dito que o capital fixo é o contrário do capital circulante. Em sua lógica da política econômica, Quincy diz: capital circulante em alguma forma, bela lógica, que se extingue no próprio ato de ser usado. De acordo com isso, carvão e óleo seriam capital circulante, mas não o algodão e etc. Não se pode dizer que o algodão se extingue ao ser transformado em linha ou calicô, e tal transformação certamente significa usá-lo produtivamente. O capital é fixo quando a coisa serve repetidamente para a mesma operação, e quando mais extensa estiver ou tiver sido a série de interações, tanto mais intensamente a ferramenta, o motor ou a maquinária faz jus à denominação de capital fixo. Nota 276. Thomas de Quincy, Edinburgh, Londres, 1844, páginas 113 a 114. Marx utilizou a edição de Edinburgh de 1845, que coincide perfeitamente com a passagem acima. O autor remete ao seu caderno de extratos 10, escrito em Londres em 1851. Assim, o capital circulante se extinguiria, seria consumido no ato da produção.
O capital fixo, que para maior clareza é determinado como ferramenta, motor ou maquinaria, logo, então, ou estão excluídos, por exemplo, os melhoramentos incorporados no solo. Serviria reiteradamente sempre para a mesma operação. Essa diferenciação só se refere aqui à diferença tecnológica no ato de produção, não possuindo nenhuma referência formal. Capital circulante e fixo, de acordo com as diferenças entre eles aqui indicadas, de certo tem características pelas quais, de alguma maneira, um é agente fixo e o outro circulante. Mas nenhum deles tem qualquer qualificação que lhe daria o direito à denominação de capital. De acordo com Ramsay, caderno 9, 83 e 84, cita: só os meios de subsistência são capital circulante, porque o capitalista tem de cedê-los imediatamente, e ele, de forma alguma, ingressa no processo de produção, mas se troca diretamente por trabalho vivo, para o consumo. Todo o outro capital, inclusive a matéria-prima, permanece em poder de seu proprietário ou empregador até que o produto esteja completo. Fim da citação. Capital circulante consiste unicamente de subsistência e outras necessidades adiantadas ao trabalhador antes da finalização do produto do seu trabalho. Ramsay tem razão quanto aos meios de subsistência, na medida em que se trata da única parte do capital que circula durante a fase da produção propriamente dita, e nesse aspecto é capital circulante por excelência. Por outro lado, é falso afirmar que o capital fixo permanece em poder do seu proprietário ou empregador, ou não mais do que ou até que o produto esteja completo. Por essa razão, mais tarde, ele qualifica o capital fixo como cada porção daquele trabalho aplicada a qualquer mercadoria, em uma forma que, apesar de auxiliar na criação da futura mercadoria, não sustenta o trabalho. Nota 277, George Ramsay, Edinburgh, A&C Black, 1836, página 21. Marx remete ao seu caderno de extratos 9, escrito em Londres em 1851. Porém, quantas mercadorias não sustentam o trabalho? Não fazem parte dos artigos de consumo do trabalhador. De acordo com Ramsay, todas essas mercadorias são capital fixo. Se no fim do primeiro ano ou dos primeiros 3 meses o juro sobre 100 libras for de 5 libras, no fim do primeiro ano o capital será de 105 ou 100, 1 mais 0,05. No fim do quarto ano, igual a 100 vezes 1 mais 0,5 elevado a 4, igual a 121 libras. Libras. 55 centavos de libras e 1.600 avos de libras, igual 121,11 shillings. E 3/5, farthing, nota da tradução, moeda equivalente a 1/4 do pence. Ou 121,11 shillings e 0,6 farthing, portanto, 1 libra, 11 shillings e 6/10 de farthing e mais do que 20 libras. Há mais do que 20 libras. Na questão levantada anteriormente, nota 278, ver página 526 a 527, já lidas. Suponha que, de um lado, um capital de 400 thalers gire somente uma vez no ano, e de outro um capital de 100 gire 4, ambas a 5%. No primeiro caso, o capital daria 5% uma vez por ano, igual a 20 sobre 400. No segundo, 4 vezes 5% igual a 20 por ano sobre 100. A velocidade da rotação compensaria o montante do capital exatamente como na circulação simples do dinheiro. 100.000 thalers que circulam 3 vezes ao ano igual a 300, mas 3.000 que circulam 100 vezes igual a 300.000, da mesma forma. Mas, se o capital circula 4 vezes ao ano, também é possível que na segunda rotação o próprio lucro seja acrescentado ao capital e gire com ele. E daí viria a diferença de 1,11 shillings de libra e 0,6 farthing de pence. Essa diferença, porém, de modo algum resulta do pressuposto. Só existe a possibilidade abstrata. Do pressuposto resultaria antes que são necessários 3 meses para a rotação de um capital de 100 libras. Ou seja, por exemplo, se um mês igual a 30 dias, então para 105 libras, na relação de rotação, na proporção entre tempo e rotação e montante do capital, não são necessários 3 meses, mas 105 dividido por x igual a 100 dividido por 90. X igual a 90 vezes 105 sobre 100, que é igual a 9.450 dividido por 100, que é igual a 94,5/10.
de dias, que é igual a 3 meses e 4 dias e meio. Com isso, é inteiramente resolvida a primeira dificuldade. Do fato de um capital maior com uma rotação mais lenta não criar mais valor que um menor, com uma circulação relativamente mais rápida, de modo algum se segue automaticamente que um capital menor gira mais rápido que o maior. Certamente esse é o caso na medida em que o maior capital compõe-se de mais capital fixo e tende a buscar mercado mais distantes. O tamanho do mercado e a velocidade da circulação não se encontram necessariamente em uma proporção inversa. Isto só ocorre no momento em que o mercado físico atual não é o mercado econômico, quando o mercado econômico se distancia mais e mais do local da produção. Aliás, na medida em que isso não resulta puramente da diferença entre capital fixo e circulante, os momentos que determinam a circulação dos diferentes capitais ainda nem podem ser desenvolvidos neste ponto. De passagem, seja observado que, na medida em que o comércio põe novos pontos de circulação por relações comerciais entre diversos países, descobre novos mercados, etc. Isto é algo bem diferente do que os simples custos de circulação que são necessários para executar uma determinada quantidade de operações de troca. O que é posto não são as operações de troca, mas a própria troca, criar mercado. Esse ponto ainda deverá ser considerado de modo especial antes de concluirmos com a circulação. Concluiremos ou continuemos agora na revisão das opiniões sobre capital fixo e capital circulante. Cita: dependendo se o capital for mais ou menos efêmero, ou seja, se tiver de ser reproduzido com maior ou menor frequência em um dado período, ele se chama capital circulante ou fixo. Ademais, o capital circula ou retorna ao seu aplicador em períodos muito desiguais. Por exemplo, o trigo que o arrendatário compra para semente, é um capital relativamente fixo em comparação com o trigo que um padeiro compra para fazer pão. Ricardo 8,19. Em seguida, ele também observa o seguinte: diferentes proporções de capital fixo e circulante em diferentes ramos, diferente durabilidade do próprio capital fixo. Nota 279, Ricardo, citação. David Ricardo, terceira edição, Londres, Murray, 1821, página 26 a 27. Marx remete ao seu caderno de extratos 8, escrito em Londres em 1851. Cita: dois tipos de comércio podem aplicar um capital de igual valor, que, entretanto, pode estar distribuído de maneira muito distinta no que se refere à parte fixa e à parte circulante. Eles podem até aplicar um valor igual ao capital fixo e capital circulante, mas a duração do capital fixo pode ser muito desigual. Por exemplo, um deles, maquinarias ou máquinas a vapor, de 10 libras, e outro, navios. Nota 280. David Ricardo, tradução Constâncio, notas explicativas e críticas, 6, segunda edição, Paris, Euler, 1835, tomo 1, página 29 a 30. Fim da citação. Desde logo, o incorreto aí é que, de acordo com Ricardo, o capital seria mais ou menos efêmero. O capital, como o capital, não é efêmero. O valor. Mas o valor de uso em que o valor está fixado no qual ele existe é mais ou menos efêmero. E, em decorrência disso, tem de ser produzido com maior ou menor frequência em um dado período. Por conseguinte, a diferença entre capital fixo e capital circulante é reduzida aqui a uma maior ou menor necessidade de reprodução para o capital dado em um dado período. Essa é a distinção que Ricardo faz. A segunda diferença diz respeito aos diferentes graus de durabilidade dos diferentes graus de capital fixo. Graus diferenciados, duração relativa e relativamente fixo, de modo que o próprio capital fixo é mais ou menos fixo. O mesmo capital aparece no mesmo negócio nas duas formas diferentes ou nos modos de existências particulares, como fixo e como circulante. Existe assim de forma dupla. Ser fixo ou circulante aparece como uma determinação particular do capital, além da determinação de ser capital, mas ele tem de continuar nessa particularização. Finalmente, no que se refere à terceira diferença, que o capital circula ou retorna em períodos muito desiguais, Ricardo entende com isso, como mostra seu exemplo do padeiro e do arrendatário, nada mais que a diferença do tempo em que o capital está fixado e envolvido na fase de produção dos diferentes ramos de negócio, conforme sua especificidade, em distinção à fase de circulação. Aqui, portanto, o capital fixo figura como estar fixado em uma dada fase, como tínhamos
vimos anteriormente, só que o estar fixado por um período especificamente mais longo ou mais curto na fase de produção, nessa fase determinada, é considerado como pondo peculiaridade, particularidade do capital. O dinheiro procurou se pôr como valor imperecível, como valor eterno, na medida em que se comportava negativamente em relação à circulação, em relação à troca por riqueza real, mercadorias efêmeras que se dissolvem, como descreve Petty, de maneira muito bela e muito ingênua, em fruições efêmeras. Notas 281, ver páginas 174 e 175 já lidas. No capital, a imperecibilidade do valor é exposta até certo ponto, na medida em que, apesar de se encarnar nas mercadorias efêmeras, assumir sua forma, ele também troca de forma constantemente, alterna entre sua figura eterna de dinheiro e sua figura efêmera nas mercadorias. A imperecibilidade é posta como essa única coisa que ela pode ser, perecibilidade que parece, processo, vida. Mas o capital só adquire essa capacidade porque, como um vampiro, suga constantemente o trabalho vivo como alma. A imperecibilidade, duração do valor em sua figura como capital, é posta unicamente por meio da reprodução, que por sua vez é dupla, reprodução como mercadoria, reprodução como dinheiro e unidade desses dois processos de produção, ou de reprodução. Na reprodução como mercadoria, o capital é fixado em uma forma determinada do valor de uso e, portanto, não é valor de troca universal, e muito menos valor realizado, como deve ser. É só pela circulação que o capital comprova que se pôs enquanto tal no ato de reprodução na fase de produção. A maior ou menor perecibilidade da mercadoria em que o valor existe exige uma produção mais lenta ou mais rápida dele, repetição do processo de trabalho, a natureza particular do valor de uso em que o valor existe, ou que agora aparece como corpo do capital, aparece aqui como determinando ela mesma a forma e a ação do capital, conferindo a um capital uma qualidade particular em comparação com o outro, particularizando-o. Por isso, como já vimos, em diversos casos não há nada mais falso que ignorar a distinção entre valor de uso e valor de troca, que na circulação simples, na medida em que ela é realizada, cai fora da determinação formal econômica, cai totalmente fora dela. Ao contrário, nos diferentes estágios do desenvolvimento das relações econômicas, nós encontramos o valor de troca e o valor de uso determinados em relações diferentes, e essa própria determinação aparecendo como determinação diferente do valor enquanto tal. O próprio valor de uso desempenha um papel como categoria econômica, onde ele cumpre esse papel é algo que resulta do próprio desenvolvimento. Ricardo, por exemplo, que acredita que a economia burguesa só trata do valor de troca e só fazia referência ao valor de uso de maneira esotérica, toma do valor de uso justamente as determinações mais importantes do valor de troca, sua relação com ele, por exemplo, renda do solo, mínimo do salário, diferença entre capital fixo e circulante, justamente ao qual ele atribui a influência mais significativa sobre a determinação dos preços, por meio da reação diferente provocada sobre eles pelo crescimento ou queda da taxa de salários. Da mesma forma, na relação entre demanda e oferta, etc., a mesma determinação aparece uma vez na determinação de valor de uso e outra no valor de troca, mas em estratégias diferentes e com significado diferente. Usar é consumir, seja para a produção, seja para o consumo. Trocar é esse ato mediado por um processo social. O próprio uso pode ser posto pela troca e ser mera consequência dela. Por outro lado, a troca pode aparecer como um simples momento do uso, etc., do ponto de vista do capital na circulação. A troca aparece como um pôr do seu valor de uso, ao passo que, por outro lado, seu uso no ato da produção aparece como pôr para a troca, como pôr do seu valor de troca. O mesmo se dá com a produção e o consumo. Na economia burguesa, assim como em qualquer outra, eles são postos em diferenças específicas e em unidades específicas. O que importa é compreender essas diferenças específicas. Nota 282, desculpe. Diferenças específicas. A palavra está em latim. A afirmação do senhor Proudhon ou dos social sentimentalistas
de que eles são a mesma coisa, de nada adianta. Nota 283, ver página 48 a 49 e 236 a 237. O bom da explicação de Ricardo é que, em primeiro lugar, é destacado o momento da necessidade de reprodução mais rápida ou mais lenta, ou seja, que a perecibilidade maior ou menor, consumo, no sentido de consumir a si mesmo, é considerada mais lenta ou mais rápida em relação ao próprio capital. Portanto, a relação do valor de uso para o próprio capital. Sisman, em contraposição, introduz logo uma determinação do capital em princípio trivial. O consumo direto ou indireto pode ser humano, ou seja, o objeto é direta ou indiretamente um meio de subsistência para ele. Ele vincula a isso o consumo mais rápido ou mais lento do próprio objeto. Os objetos que servem diretamente como meios de subsistência são mais efêmeros, porque são destinados ao aparecimento que aqueles que ajudam a produzir meios de subsistência. No caso dos últimos, a duração é de sua determinação, sua perecibilidade, fatum. Nota da tradução. Destino, azar, fatalidade. Ele diz, cita, indiretamente o capital fixo se consome lentamente para ajudar a consumir. Segunda nota da tradução, lapso de Marx no original de Sisman, consta reproduzir. Volta à citação. Aquilo que o ser humano destina para o seu consumo, o capital circulante não deixa de ser aplicado diretamente para o uso do ser humano. Sempre que uma coisa é consumida, ela o é sem retorno para alguém. Ao mesmo tempo, pode haver alguém para quem ela é consumida como produção. Sisman 6, nota 284. Jean-Charles Sisman, segunda edição Paris, Delaunay, 1827, tomo 1, página 95. O algarismo romano refere-se à página do caderno de extratos extraviado. Fim da citação. Ele também apresenta a relação da seguinte maneira, que, cita, a primeira transformação do consumo anual em bens duráveis próprios para aumentar as forças produtivas de um trabalho futuro, capital fixo, este primeiro trabalho sempre é executado por um trabalho representado por um salário trocado por meio de subsistência que o trabalhador consome durante o trabalho. O capital fixo se consome gradativamente, é desgastado gradativamente. Segunda transformação, o capital circulante consiste de sementes do trabalho, matéria-prima, e do consumo do trabalhador. Nota 285, fim da citação. Ibidem, página 94 e 97 e 98. Isso se refere mais à gênese. Primeiro, a transformação em que o próprio capital fixo é apenas uma forma tornada estacionária do capital circulante fixado. Segundo a determinação, um destinado a ser consumido como meio de produção, o outro como produto, ou seja, diferente tipo de consumo do capital, determinado pelo seu papel nas condições de produção no processo de produção. Cherbulier simplifica a questão fazendo do capital circulante a parte consumível do capital e do capital fixo a parte não consumível. Nota 286. Antoine Cherbulier, Paris, Le Galois, 1841, página 16 e 19. Um é inteiramente consumível, o outro não. Método muito fácil de considerar a coisa. Storck, em uma passagem já citada acima, página 34 do caderno, reivindica para o capital circulante simplesmente determinação do capital de circular. Nota 287, ver página 531, já lida. Ele refuta a si mesmo, ao dizer: todo capital fixo provém originalmente de um capital circulante e tem necessidade de ser continuamente mantido às custas deste último. Logo, ele provém da circulação ou, em seu primeiro momento, ele mesmo é circulante e se renova continuamente por meio da circulação. Ou seja, embora ele não ingresse na circulação, a circulação ingressa nele. Retornaremos mais tarde ao que Storck acrescenta. Além disso, cita, nenhum capital fixo pode gerar rendimento, a não ser por meio de um capital circulante. Nota 288, Henrique Storck, Paris, Ayla, 1823, tomo 1, página 246. Ver também página 531, nota 265, já lidas. Página 26 do caderno B de Marx. Os consumos produtivos são propriamente despesas, mas somente adiantamentos. Não são propriamente despesas, mas somente adiantamentos, já que eles são reembolsados aos que o fazem. Nota 289, idem
Paris, Bonsange, 1824, página 54. A indicação de fonte refere-se a um caderno de extratos de Bruxelas de 1845. Página 54 do texto de Storck contra Say. Página 5b, segundo caderno sobre Storck. O capitalista devolve ao trabalhador uma parte do seu próprio trabalho excedente na forma de adiantamento, como algo por cujo adiantamento o trabalhador tem de reembolsar não só com um equivalente, mas com um trabalho excedente. A fórmula para o cálculo do juro composto é S igual a C vezes 1 mais I, elevado a N. E S é a soma total do capital C depois de decorridos N anos a uma taxa de juros I. A fórmula do cálculo da anuidade é X anuidade igual a capital vezes 1 vezes o juro ou a taxa de juro, elevado a N anos, sobre 1 mais I mais 1 mais I elevado a 2 mais 1 mais I elevado a N menos 1. E assim por diante. Anteriormente, dividimos o capital em valor constante e variável. Nota 290, ver também páginas 292, 319, 321 e 347 a 349. Isso está correto sempre que for considerado dentro da fase de produção, em seu processo de valorização imediato. A maneira pela qual o próprio capital, como valor pressuposto, pode alterar o seu valor conforme seus custos de produção crescem ou diminuem, ou também em consequência da queda dos lucros, etc. É uma questão que evidentemente faz parte apenas da seção em que o capital é considerado como capital real, como interação recíproca de muitos capitais, não vindo ao caso aqui, onde é considerado em seu conceito geral. A concorrência, porque aparece historicamente como dissolução de obrigação corporativa, regulamentação governamental, alfândegas internas e similares no interior de um país e no mercado mundial como supressão de barreiras, proibição ou proteção, em suma, porque aparece historicamente como negação dos limites e barreiras peculiares às fases de produção que precederam o capital, porque historicamente foi qualificada e saudada pelos fisiocratas de modo totalmente correto, como laissez-faire, laissez-passer. Por essas razões, ela passou a ser considerada por esse aspecto puramente negativo, por esse seu aspecto puramente histórico, o que levou, por outro lado, à abordagem ainda maior de considerá-la, a bobagem ainda maior de considerá-la como um conflito dos indivíduos libertados de suas cadeias e determinados exclusivamente por seus próprios interesses, como repulsão à atração dos indivíduos livres em relação uns aos outros e, desse modo, como forma absoluta de exigência da individualidade livre na esfera da produção e da troca. Nada pode ser mais falso. Primeiro, se a livre concorrência dissolveu as barreiras de relação e modos de produção anteriores, é preciso considerar, em primeiro lugar, que aquilo que para ela é barreira, para os modos de produção anteriores, era limite imanente, dentro do qual eles se desenvolviam e movimentavam em conformidade com a sua natureza. Tais limites só se convertem em barreiras depois que as forças produtivas e as relações comerciais evoluíram suficientemente para que o capital, enquanto tal, pudesse começar a atuar como o princípio regulador da produção. Os limites que ele derrubou eram barreiras para o seu movimento, desenvolvimento e realização. Com isso, de modo algum, ele aboliu todos os limites nem todas as barreiras, mas só os limites que não lhe correspondiam, para que ele eram barreiras. No interior de seus próprios limites, por mais que, de uma perspectiva mais elevada, eles se apresentem como barreiras de produção, e enquanto isso são postos por seus próprios desenvolvimentos históricos, ele se sente livre sem barreiras, limitado unicamente por si mesmo, unicamente por suas próprias condições de vida. Exatamente como a indústria corporativa em seu apogeu encontrou na organização corporativa a liberdade plena que precisava. Encontrou nela as relações de produção que lhe correspondiam, pois foi ela que as pôs em prática de si mesmas e as desenvolveu como suas condições imanentes, e por isso, de forma alguma, como barreiras exteriores e restritivas. O aspecto histórico da negação por parte do capital do sistema corporativo, etc., por meio da livre concorrência, nada mais significa que o capital
suficientemente fortalecido pelos modos de comércio adequados a ele, que derrubou as barreiras históricas que perturbavam e tolhiam os movimentos adequados a ele. No entanto, a concorrência está muito distante de ter simplesmente esse significado histórico ou de ser simplesmente essa coisa negativa. A livre concorrência é a relação do capital consigo mesmo como outro capital, comportamento real do capital como capital, as leis internas do capital que só aparecem como tendência nos estágios históricos preliminares do seu desenvolvimento. São postas pela primeira vez como leis. A produção fundada no capital só se põe em suas formas adequadas na medida em que a proporção que a livre concorrência se... Vou ler novamente. A produção fundada no capital só se põe em suas formas adequadas na medida em que a proporção que a livre concorrência se desenvolve, pois ela constitui o livre desenvolvimento do modo de produção fundado no capital, o livre desenvolvimento de suas condições e de si mesmo como processo que reproduz continuamente essas condições. Na livre concorrência, não são os indivíduos os que são liberados, mas o capital. Enquanto a produção baseada no capital constituir a forma necessária e, em consequência, a mais apropriada para o desenvolvimento da força produtiva da sociedade, o movimento dos indivíduos dentro das puras condições do capital aparece como sua liberdade. E liberdade que, então, também é dogmaticamente garantida enquanto tal pela contínua reflexão sobre as barreiras derrubadas pela livre concorrência. A livre concorrência é o desenvolvimento real do capital. Por ela, é posto para o capital singular como necessidade exterior o que corresponde à natureza do capital, ao modo de produção fundado no capital, o que corresponde ao conceito do capital. A coerção recíproca que os capitais exercem dentro dela, uns sobre os outros, sobre os trabalhos, etc. A concorrência dos trabalhadores entre si é apenas uma forma da concorrência dos capitais. É o desenvolvimento livre e simultaneamente real da riqueza como capital. Tanto é assim que os mais profundos pensadores econômicos, como Ricardo, por exemplo, pressupõem o domínio absoluto da livre concorrência para poderem estudar e formular as leis adequadas ao capital, que aparecem ao mesmo tempo como as tendências vitais que o governam. Mas a livre concorrência é a forma adequada do processo produtivo do capital. Quanto mais desenvolvida ela for, tanto mais puras se manifestam as formas do movimento do capital. O que Ricardo, por exemplo, admitiu como isso, apesar da sua própria opinião, é a natureza histórica do capital e o caráter estreito da livre concorrência, que não é senão um movimento dos capitais. Seu movimento dentro das condições que não pertencem a nenhuma condição preliminar dissolvida, mas são suas próprias condições. O domínio do capital é pressuposto da livre concorrência, exatamente como o despotismo romano dos Césares era o pressuposto do livre direito privado romano. Enquanto o capital é fraco, ele próprio procura ainda apoiar-se nas muletas dos modos de produção do passado ou que estão desaparecendo com o seu surgimento. Tão logo ele se sente forte, joga as muletas fora e se movimenta de acordo com as suas próprias leis. Logo, ele começa a sentir a si próprio como obstáculo ao desenvolvimento e a tomar consciência disso. Ele busca refúgio em formas que, parecendo aperfeiçoar o domínio do capital pela contenção da livre concorrência, são ao mesmo tempo os prenúncios da sua dissolução e da dissolução do modo de produção baseado nele. O que reside na natureza do capital só é realmente posto para fora dele como necessidade exterior pela concorrência, que nada mais significa que os muitos capitais impõem uns aos outros e a si próprias determinações imanentes do capital. Por isso, nenhuma categoria da economia burguesa, nem mesmo a primeira, como por exemplo a determinação do valor, devém efetiva a não ser pela livre concorrência. Pelo processo efetivo do capital, que aparece como interação recíproca dos capitais e de todas as outras relações de produção e comércio determinadas pelo capital. Daí, por outro lado, a sandice que significa considerar a livre concorrência como desenvolvimento último da liberdade humana e de considerar a negação da livre concorrência igual à negação da liberdade individual e da produção social fundada na liberdade individual. Trata-se, de fato, somente do desenvolvimento livre sob um fundamento estreito, o fundamento do domínio do capital. Em consequência, esse tipo de liberdade individual é ao mesmo tempo a mais completa supressão de toda a liberdade individual e de toda a subjugação da individualidade e a total subjugação da individualidade sob condições sociais que assumem a forma de poderes coisais, na verdade, de coisas superpoderosas, de coisas independentes do próprio indivíduo que se relacionam entre si.
O desenvolvimento daquilo que constitui a livre concorrência é a única resposta racional à sua divinização pelos profetas de classe média ou à sua demonização pelos socialistas. Quando se diz que, no âmbito da livre concorrência, os indivíduos, ao perseguirem exclusivamente o seu interesse privado, realizam o interesse comum, ou melhor dizendo, o interesse geral, isso nada mais significa que, sob as condições da produção capitalista, eles se pressionam mutuamente e, em consequência, o seu próprio entrechoque. É somente a reprodução das condições sob as quais acontece tal interação, aliás, a ilusão acerca da ocorrência ou concorrência, como a pretensa forma absoluta da individualidade livre. Assim que desaparece, é uma prova de que as condições da concorrência, da produção fundada sobre o capital, já são entendidas ou sentidas e pensadas como barreiras. Com consequência, ou em consequência, já são e se tornam barreiras cada vez mais. A afirmação de que a livre concorrência é igual à forma última do desenvolvimento das forças produtivas e, em consequência, da liberdade humana, nada mais significa que o domínio da classe média é o fim da história mundial. Certamente, uma ideia agradável para os parvenos, ou fora de moda.